Estamos de volta com o Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico. A nossa conversa de hoje é sobre autismo, um distúrbio que atinge mais de 70 milhões de pessoas no mundo. Nossas entrevistadas são a professora Tramonte, ela é do SED da UFSC e mãe de um menino autista. E também a nossa outra convidada, a pesquisadora, agora quase mestre, e ela está concluindo seu mestrado, inclusive nesta área do autismo. É a Letícia Moraes, e ela é representante também do projeto Ondas 1, um projeto muito legal aplicado para os autistas. Bom, agora nesse bloco, vamos encaminhar esse terceiro e último bloco. O que tem de mais atual, eu diria, em termos de lei, mas eu não queria trabalhar com a lei, professora Tramonte e Letícia, eu queria a questão prática. De repente a pessoa está em casa e ela não sabe, as pessoas não sabem que mesmo aquele sujeito que pretende, né, agir preconceituosamente, ele tem que saber que existe uma lei para isso. Quem gostaria, professora? Pode ser? A caminhada da luta contra o racismo foi grande. E hoje em dia tem nuances aí na lei que mostram conforme o tipo de injúria racial, ou é racismo e tal. A mesma coisa a questão da pessoa portadora de deficiência. Chamados portadores de deficiências, no qual os autistas se incluem para poder estar contemplados pela questão legal também, né? Então, aquela pessoa que tem uma pessoa em casa ou familiar portador de deficiência ou de necessidades especiais, como eu prefiro esse termo, deve sempre lutar e saber, nunca deve se encolher ou se restringir ao espaço da casa porque foi discriminado num determinado espaço. Ele tem o direito de estar aonde ele quiser, aonde há outras pessoas típicas ou a pessoa portadora de necessidades especiais pode estar também. A lei garante isso. E é isso que o familiar, ou no caso o próprio portador de necessidades especiais, tem que estar consciente. Não precisa se encolher, não precisa se intimidar, deve e pode lutar, né? Tanto acionando... E procurar os direitos. E procurar o seu direito, tanto através da lei, como dos seguranças que existem nos lugares públicos, como da própria polícia pode estar acionando. Enfim, existem mecanismos legais que protegem o portador de necessidades especiais. As famílias que não têm condições financeiras procurem o Defensoria Pública. A Defensoria Pública. Enfim, não se intimide, né? Vá à luta, porque hoje em dia o respaldo legal é grande nessa questão. Agora, lá, Letícia, você tem algum exemplo também de alguma questão aí de preconceito? Quer dizer, o que vocês, por exemplo, orientam, de repente, possam passar alguma orientação para os pais, para as famílias, né? Que procurem seus direitos, né? Como nós estávamos falando antes, a Lei Berenice Piana é atual e ela, então, traz o autismo para dentro das deficiências. Então, eles têm todo o respaldo legal que alguém deficiente também tem. Graças a Deus, ali no projeto, a gente nunca teve nenhuma situação, porque a gente é muito bem amparado ali pelo Costão do Santinho, que é onde nós temos a sede. As familiares são muito bem apoiadas. As pessoas que se encontram na praia estão curiosas, mas uma curiosidade boa, que eu sinto que vem para agregar, então ali eu... Bom, para fechar aqui este bloco, é interessante passar aqui também para o nosso telespectador e o nosso internauta. Nós falamos aqui, nós fizemos aqui um roteiro praticamente falando das dificuldades, né, das problemáticas em si. Agora tem o outro lado da questão, tem o outro lado da moeda, como diz na gíria. As virtudes de uma pessoa autista. E tem virtudes. Tem, né, professora? Muito. Eu diria assim, eu vou dar o exemplo do meu próprio filho, tá? Eu acho que na escola do meu filho, na turma em que ele frequenta, eu vejo como ele tendo uma ação positiva muito grande entre aqueles jovens. Porque, ao contrário do que poderíamos pensar, a convivência com uma pessoa diferente, ela causa uma abertura ao mundo, torna os jovens cidadãos muito melhores, né? Então eu vejo que essa convivência é muito propícia tanto aos autistas quanto aos não autistas para nós pensarmos num mundo melhor, mais aberto à diversidade e tolerante com as nossas diferenças entre todos nós. E lá, Letícia, você
o que apresenta lá esse pessoal aí em termos de, eu diria assim, de novidades, assim, algo que de repente chama atenção, que o normal, entre aspas, né, não apresenta, de repente o cara tem um desempenho no raciocínio lógico, ou seja, é por aí mesmo? Com certeza, eu vejo muito mais potencialidades neles do que limites, na verdade. A gente sempre achou que talvez eles fossem ter um certo receio em estar no ambiente do mar, mas eles não têm. Eles têm até um pouco de menos medo do que algumas pessoas neurotípicas não têm esse medo. A questão é que a gente sempre acha que a pessoa com TEA não é carinhosa. Nós temos alunos que eles ficam grudados na gente se a gente deixar, eles são muito carinhosos. Ou antipático, aquela pessoa que não... Não, é que às vezes eles só não sabem como interagir contigo. Então eu sempre falo que quando tu tem que lidar com alguém que tem TEA, tu tem que estar de coração e de mente aberta. Porque eles têm muito para te dar, muito mais do que a gente pode imaginar, sim. Certo, e para fechar, já aproveita deixando aqui também o endereço de vocês, quem pode participar, quer dizer, telefone para contato, algum site, algum perfil? Então, na verdade, a gente funciona mais pela página do Facebook, que é o Onda Azul Floripa, então. Um perfil, né? Isso, um perfil no Facebook. Nós temos também o Onda Azul em Bituba e nós estamos com uma sede agora em São Paulo, vinculada ao Instituto do Gabriel Medina. Mas nós aqui em Florianópolis funcionamos através do Facebook. Quem tiver familiares, então, pode nos procurar. Nós temos a inscrição, nós vamos voltar às aulas agora na primeira semana de outubro. Nós trabalhamos nos domingos lá no Costão do Santinho. Para mais informações, então, pode nos procurar. Como colega que te acompanha, ele falou que vocês estão agora saindo da época da tainha, né? Exatamente. Aí tem que, eu diria, suspender o projeto, mas logo em seguida, agora já vem primavera, né? Exatamente. Aí também tem a questão que estava muito frio, né? Tem o recesso da tainha, então nós somos obrigados a parar, porque os pescadores têm a preferência sobre o mar. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa, hoje falando sobre autismo, um distúrbio que atinge mais de 70 milhões de pessoas no mundo. Eu gostaria de dizer aos pais que nos assistem que procurem se informar, porque não é nada que não possa ser trabalhado e superado, e mantenham a calma e lutem com amor, com fé e com carinho, que vocês vão ver que maravilhoso que é a convivência com o autismo. Muito bem, chegamos ao final do Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico. Agradecemos também pela audiência e até uma próxima edição do Ciência Notícia.